Então tá bom, deixa eu só começar aqui me apresentando de face, depois eu vou entrar no compartilhamento de tela, eu sumo um pouco, mas eu estou aqui, né? Um prazer de novo estar aqui nesse espaço, né? Eu estive no primeiro dia, porque vim assistir as palestras, no segundo me atrapalhei totalmente, não consegui chegar, fiquei preso em outros compromissos. Hoje, com a graça de Deus, estou aqui. Infelizmente, eu tenho aula, vou dar aula daqui a pouco para um grupo pelo Zoom lá em Santo André. Então, infelizmente, vou fazer uma coisa que não gosto, vou pegar só um pedaço e ter que sair do evento. Mas tenho certeza que, como dizem sempre, o melhor está por vir, né? Então, vou deixar o grupo em ótimas mãos, com o Alcides e com ele. O que vou apresentar hoje, justamente, é dentro da temática do nosso dia de sã doutrina, e eu queria enfocar justamente o tema do ser igreja, não é? Da questão do ser igreja em tempos atuais, os desafios que essa situação traz, ser igreja, as reflexões críticas sobre a situação e algumas práticas necessárias para a gente cumprir o nosso papel como igreja. Então, vou fazer essa apresentação, ela depois, já vi que alguns professores disponibilizaram os slides, eu posso fazê-lo também pelas vias que já estão aí disponíveis para isso. Lógico, o vídeo vai estar gravado para você rever, e eu espero, como sempre, iniciar um diálogo. Como eu falei na pequena anúncio que fiz hoje de manhã, é uma construção, né? Essa palestra é uma construção, ou seja, eu estou lançando alguns pensamentos, algumas são perguntas, outras são afirmações, outros são ideais, e aí a gente constrói junto o que vai fazer com isso, né? Então, vamos lá. Ser igreja em tempos atuais, desafios, reflexões críticas e práticas necessárias, né? Aqui tem meu e-mail, se você precisar entrar em contato comigo, estou à disposição. O que é que nós vamos fazer? Vamos tratar justamente nos desafios de uma análise da conjuntura. O que está acontecendo hoje no mundo religioso, especificamente? Podemos falar em geral, mas nós vamos focar na questão da igreja. Entender qual é a situação que nós vivemos. Algumas reflexões críticas sobre as opções eclesiológicas atuais, ou seja, o que as igrejas estão fazendo com a situação que se impõe no nosso mundo atual. E aí, práticas necessárias, propostas. Práticas é a prática que te envolve, a prática que te transforma. Quais são as propostas do evangelho que eu tenho a apresentar aqui? De novo, são propostas, é uma análise, né? Então, eu vou começar aqui justamente com esses desafios da igreja. O problema da igreja hoje, em todas as épocas, é enfrentar o seu tempo. Paulo já dizia lá na carta aos Efésios que os dias são maus. Os dias dele, né? A época dele. Mas acho que isso, como um homem inspirado pelo Espírito Santo, ele sempre percebeu que havia a dificuldade do seu tempo. Cada tempo tem uma luta. No tempo de Paulo tinha as lutas deles. Hoje, nós, no século XXI, temos as nossas. Então, uma análise de conjuntura é necessária para entender o nosso problema. Ou, atualmente, chamam esse momento de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade avançada, ou só modernidade. Há uma briga conceitual isso aí. O pessoal que analisa esse momento, tanto pela filosofia, como pela sociologia, pelas outras ciências humanas, briga até pelo termo. E a gente não tem que discutir o termo, não é a nossa questão aqui, mas nós vivemos num momento muito especial, né? Esse momento especial, eu vou chamar de pós-modernidade, é um momento em que aquelas coisas que se iniciaram lá no século XVIII, XIX, que realmente têm raízes lá no século XVI, XVII, iluminismo, mesmo com a reforma protestante, essas coisas vieram com força e criaram uma situação nova. E a situação pode ser vista um pouco nesse gráfico aqui. Eu vou explicar cada um dos passos aqui, se você quiser me acompanhar neles. Primeiro, o que acontece hoje em dia? Um processo de secularização. O que é secularização? O mundo parecia que ia ficar não religioso. No século XIX, ele estava apostando nisso. No início do século XX, até os anos 70, eles estavam certos que
a religião ia desaparecer. Aí, nos anos 70, 80, 90, eles viram mentira. A religião está cada vez mais forte, ela tomou outro caminho. Então, em vez de secularização, eles estão falando de pluralismo, de não é que a igreja e as religiões, não só o cristianismo, todas as religiões iam perder o seu lugar. Na verdade, em alguns países, a religião perdeu o seu lugar, mas outras formas estão chegando. E esse pluralismo é o quê? É o problema das pessoas terem tantos contatos. Antigamente, cada um morava na sua vila, as pessoas moravam ali há 50, 100 anos, você ficava no mesmo lugar, conversando com as mesmas pessoas, as mesmas ideias. Aí, quando vem o pluralismo, acontece o que chama contaminação cognitiva. O que é isso? O que eu sei e tenho como certo, muda para o lado da minha casa um cara que é budista. Muda em frente um cara que crê no islamismo. E muda, do outro lado tem um cara que não crê em nada. Então, aquilo que eu achava correto, todo mundo é católico, todo mundo vai à igreja domingo, todo mundo faz do mesmo jeito que nem eu, acabou. Não é mais assim. O mundo virou uma bagunça. E essa contaminação cognitiva faz com que a pessoa fique muito confusa. No começo, ele tem algumas reações são de tentar evitar. Mas depois de um tempo, ele começa a ver que aquela forma que ele fazia as coisas não é a única. Tem outro que faz de outro jeito e outro. E essas pessoas nem são tão diferentes. Ele vê que eles acordam de manhã, vão trabalhar, não é? Regam as plantas, limpam o carro. Então, essa contaminação cognitiva faz com que pensamentos que não são do meu sistema de pensamento venham bater com o meu. Venham assim, bater, digo, conflitar, né? Então, aí surge um processo que, em geral, vai ser um processo de relativização. Então, bom, ele pode ser islâmico, o outro pode ser budista, o outro pode ser ateu, e ficou assim, meio, cada um faz o que quer. A relativização, ela dá uma angústia, ela dá um sentimento de que eu não sei o que vai acontecer, não sei mais nada. E aí, então, surgem as duas opções ao pluralismo, à secularização, a essa aldeia global que ficou todo mundo se comunicando, você conversa com gente totalmente diferente da sua, com 2 cliques aqui de tela. Né? O que acontece? Vai surgir a tendência ao relativismo, ou seja, tá, então tanto faz, então eu vou hoje nessa igreja, eu vou naquela, eu creio isso, também creio aquilo, tanto faz como tanto fez, e surge também o retorno ao passado. Vou voltar para aquele jeito de antigamente, o fundamentalismo. Né? Eu quero voltar às minhas certezas. Então, o ponto é como é que nós temos agido ou reagido ao fenômeno pluralista. Então, eu acho que, se os irmãos não perceberam, olhe, esse trajeto tem sido bem evidente desde a virada do século passado para o século, né, para o nosso século aqui, o século XX. Aqui no Brasil, a igreja tem o quê? Uns 60, 70 anos, mas ela não escapou desse processo. Os primeiros missionários que vieram na região de São Paulo, por exemplo, chegaram na década de 60, encontraram um Brasil claramente católico romano, claramente tradicional. Hoje, depois desses anos todos, na década de 20 do século XXI, esse Brasil já é outro pensamento religioso, é outra forma, inclusive, de encarar o fenômeno religioso. Então, para a gente não perder o bonde da história, vamos analisar como é que nós temos reagido ao fenômeno, e eu vou fazer uma tentativa de análise da resposta que a nossa fraternidade tem dado. De novo, né, é uma tentativa. As duas opções extremas, eu vou criar 2 bonecos a gente chama boneco de palha, né? 2 espantalhos. Esses bonecos aqui não existem, tá? Não existe ninguém que é o relativismo e ninguém que é o fundamentalismo. Não estou pensando em ninguém, é um boneco. Para que criar bonecos? Para a gente poder localizar imagens, ter uma ideia de um tipo de comportamento, um tipo de classe. Então, de um lado, relativismo, do outro lado, fundamentalismo. Eles estão ligados pela mesma questão. Os dois vêm da resposta à nossa globalização,
ao nosso pluralismo, a um mundo onde a gente cada vez mais encontra o diferente. O diferente está com a gente direto, né? Então, o que acontece no relativismo? Ele quer eliminar as certezas, que as certezas trazem muita dificuldade, enquanto que o fundamentalismo quer eliminar as dúvidas. O relativismo cria um aumento do individualismo, enquanto que o fundamentalismo cria um aumento do autoritarismo. A gente corre para as autoridades, para alguém que põe a ordem na casa. O relativismo, ele vai criar, às vezes, pessoas que falam tanto isso como aquilo. Então, eu pego um pouco desse, um pouco daquele, faz a sua bricolagem, faz a sua própria receita, não é? E o fundamentalismo, muitas vezes, corre para o neotradicionalismo, que não é o tradicionalismo. O tradicionalismo, ele é um cara que fica na sua tradição. O neotradicionalismo, a diferença em relação ao tradicionalismo é que ele é intolerante, ele não aceita outra tradição. Porque o tradicionalista fala, eu sou gaúcho, me visto assim, pronto. Mas tradição é bom, esse tipo de tradição é bom. Se eu me visto como gaúcho, me visto como, sei lá, conforme a tradição da minha região, isso é tradição, não tem problema. Mas o neotradicional, e estou pensando em termos de religião, ele não só investe no sistema vamos dizer, dele, como ele é contrário, ele reage contra as outras respostas, né? É diferente o neotradicional. Então, esses dois são os extremos. Esses extremos artificiais são as opções que as igrejas estão tendo por aí, né? As religiões, não só igrejas. Você pode pensar no islamismo, pode pensar em budismo, pode pensar no espiritismo. Todas as religiões caem num desses dois extremos quando tomam o contato com o nosso mundo pluralista, um mundo onde você tem que conviver com o diferente, ele vem do seu lado, não adianta querer se isolar, você não consegue. O problema do relativismo, ele assusta porque parece que não tem regra, não tem moral, vale tudo. E o problema do fundamentalismo é que parece que não vai ter paz, vai estar sempre brigando. Então, esses são os dois problemas do mundo atual. Por que pessoas temem o relativismo? Porque vai dizer, nossa, vai acabar com a família, vai acabar com o certo e errado, vai acabar com os valores, vai acabar com a sociedade. Então, esse discurso é o discurso contra o relativismo, porque, veja, eles estão pregando qualquer coisa. E o problema, o relativista, quando olha para o fundamentalista, fala, pô, esses caras só pensam do jeito deles, e se não for do jeito deles, eles vão brigar, eles vão bater, eles vão matar, né? Então, quando a gente fala em fundamentalismo, às vezes no mundo religioso, no mundo político, às vezes nós estamos falando em fundamentalismo guerreiro, né? Os terroristas fundamentalistas, isso é um extremo lá, mas é possível ser fundamentalista sem pôr bomba em ninguém, entendeu? Sem ser um homem-bomba. O fundamentalista é um cara que quer voltar a ter certeza das coisas. Ele não gosta daquela incerteza, não quer um mundo sem moral. Ele quer um mundo ordenado. Então, às vezes, esses são os problemas, tá? Em geral. Um sem moral, um sem paz. Então, qual é a nossa fraternidade nesse caso? Até agora eu não falei de nada da gente, estou falando do geralzão. E nós? Então, antes de mais nada, uma frase do Leonardo Boff. Talvez alguém não goste dele, mas a frase é boa. Um ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, nós não somos Deus. Eu não sou. Se alguém tinha dúvida, tem certeza que não é comigo essa dúvida. Não somos Deus. O nosso ponto de vista é sempre o nosso ponto de vista, limitado. Eu vejo as coisas a partir daqui de onde estou sentado. Você, daí de onde você está sentado. E a posição de observador determina a capacidade e até o que vai ser visto. Então, é bom a gente lembrar dessas limitações para ficar ciente que o ponto de vista que eu vou apresentar aqui é um ponto de vista. Outro irmão pode pegar essa mesma palestra, esses mesmos dados da sociologia, da antropologia, dos estudos das ciências humanas e aplicar de outra forma. Mas eu estou fazendo desse jeito porque, de novo, eu tenho que seguir o ponto de vista no qual estou, né? Então, eu vou então apresentar agora o que eu chamo essas reflexões críticas, essa coisa de ver... deixa eu só fechar aqui uma coisa que está me atrapalhando. Essas opções, essas reflexões críticas sobre as opções que nós estamos tomando eclesiologicamente, ou seja, como é que nós estamos agindo em relação a essa
dicotomia, relativismo, fundamentalismo. E, de novo, lembra, eu estou criando aqui modelos artificiais, né? Não estou citando o nome de ninguém, e isso aqui são modelos. Normalmente, na realidade, as coisas ficam um pouco mescladas. A pessoa tem um pouco de relativismo em umas áreas, um pouco de fundamentalismo em outras. Então, eu coloquei pelo menos 5 itens: o relativismo doutrinário, metodológico, litúrgico, institucional, e o relativismo geralmente opta pelo social, enquanto que o fundamentalismo doutrinário, metodológico, litúrgico e institucional geralmente vai para uma recusa do social. O chamado fundamentalismo, deixa eu dizer rapidamente, esse nome surgiu lá nos Estados Unidos no início do século XX, por causa de um conflito que existia no movimento cristão, na cristandade norte-americana, onde 2 questões estavam sendo levantadas. Uma era o chamado evangelho social, onde algumas igrejas estavam dizendo que, por causa daquela crise que os Estados Unidos entrou no início dos anos 20, né, uma crise violenta depois da Primeira Guerra Mundial, o crash da Bolsa, enfim, aquela coisa toda, o evangelho devia dar uma resposta social, ajudar as pessoas. E foi um movimento muito forte. Quem leu aquele livro, Em Seus Passos, Que Faria Jesus, é um livro padrão do evangelho social. É um livro do movimento que dizia que os cristãos devem fazer boas obras. Mas, junto com essa tendência, havia uma tendência também desse movimento de negar a Bíblia o seu lugar de palavra de Deus. E aí houve confronto com as questões de evolução, inspiração da Bíblia, autocrítica. Então, o fundamentalismo foi um movimento que publicaram um livro, The Fundamentals, na verdade são vários volumes, acho que são 12 volumes, The Fundamentals, em inglês, que diz o que nós cremos que é imutável, que é inegociável, o fundamental. E aí surgiu o termo fundamentalismo. Aí hoje se usa para terrorista islâmico, para terrorista não sei o quê, que é fundamentalista. Judeu fundamentalista, islâmico fundamentalista, budista fundamentalista, cristão fundamentalista, aí usa para todo mundo. Mas o termo surgiu nesse confronto de cristãos da América do Norte em torno da questão social e da questão das escrituras, né? E aí, hoje, essa questão, aqui para nós, não temos, essa questão ainda não chegou a esse ponto, mas algumas das características ficam. Então, deixa eu mostrar alguma coisa para você aqui, para depois a gente poder discutir. Vamos falar do relativismo. Doutrinário geralmente se manifesta no tentar ser, agora estou falando das igrejas de Cristo, falando da nossa fraternidade. Algumas igrejas querem ser evangélicas e querem adotar a política da prosperidade. Talvez não adota assim escancaradamente, que nem faz o R.R. Soares, o Pedir Mais Cedo, aquela turma toda, mas eles querem, o discurso vai perigosamente para esse caminho, assim, aquela ideia de salvação, Deus está me abençoando, eu estou aqui porque Deus me abençoa, tal, tal. Então, um relativismo doutrinário que vai tendendo a essa tendência que já existe no mercado. Também metodológico, porque as igrejas que optam por uma posição mais relativa. Ativar meu som. Alguém cortou meu som, mas voltei. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Estamos. Estão me ouvindo? Ok, vou voltar. Eu pensei que eu estava sendo censurado. Então, Não, vamos pode lá. continuar. Vou continuar. O metodológico, às vezes você vê igrejas da nossa fraternidade indo muito para o lado do marketing e do coaching. Realmente, as reuniões parecem motivacionais, como fosse uma reunião de vendas de algum tipo de produto, né? Treinamento de supervisores, de empregados, de vendedores. É um caminho que estamos vendo. E o litúrgico, o culto vira um show, a pregação vira um TED, né? Aquela pregação assim toda interessante, muito legal, mistura entretenimento com informação, né? E muito pouco de confrontação, muito pouco de questões desagradáveis, né? E em termos institucionais, o relativismo vai ou para as igrejas nas casas, algumas igrejas nas casas são uma forma de relativização, ou para as chamadas igrejas comunitárias. Tem congregações da nossa fraternidade que estão evitando a ligação com o grupo chamado Igrejas de Cristo. Eles usam só igreja em tal lugar. Aí não é mais igreja de Cristo, igreja no bairro tal, né? É um jeito, é uma tendência. Lógico, não estou julgando, tá? Só estou dizendo que é uma tendência desse tipo de pensamento. No mundo religioso, quando as igrejas de qualquer grupo religioso querem
relativizar a sua posição diante da sociedade, elas abandonam as marcas do que seriam a denominação e se apresentam como igrejas comunitárias para ter um pouco mais de aproximação com a comunidade. Isso aqui é um fenômeno reconhecido. E a opção pelo social do grupo relativista fala, vamos enfatizar o quê? O amor. A Bíblia fala do amor, vamos enfatizar o amor. Então, o relativismo tem essa característica. Algumas das nossas igrejas estão assumindo, algumas têm alguns desses pontos só, né? Já tem algumas igrejas querendo mesmo fazer um showzão lá, né? Outras realmente desavergonhadamente usando técnicas de marketing, ou essa ideia de prosperidade mesmo chegou para cativar pessoas. Faz muito sucesso prosperidade. Veja que no Brasil, o evangelho da prosperidade foi que mudou o cenário de afiliação religiosa no Brasil. O fundamentalismo já vem com outro discurso, o discurso de única igreja certa. Não, só nós, que não for por nós, não é por ninguém, né? Não há salvação fora da igreja. Essa frase era do Cipriano de Cartago, mas acabou virando de algumas pessoas que você conhece. Não há salvação fora da minha igreja, inclusive, ele vai dizer, né? E em termos metodológicos, tem várias coisas que o nosso grupo mais fundamentalista faz, mas uma das coisas é o pastoreio, o sistema de discipulado. Aquelas igrejas que no passado, na década de 80, optaram pelo discipulado, cresceram absurdamente, cresceram extraordinariamente, né? Tinham um pé fundamentalista, mas estavam aplicando essa estrutura de método de trabalho de uma forma tão forte que cresceu muito. E também os grupos, que são positivos, mas acabam sendo um método de trabalho desses movimentos, porque esses grupos, especialmente o G12 ou outros sistemas de trabalho, fazem com que o grupo fique muito coeso. Uma coisa importante no fundamentalismo é o controle do discurso, o controle das ideias, né? Então, tudo que controla as ideias faz parte desse sistema. O litúrgico é a defesa do culto tradicional. Se mexer na ordem da ceia em relação à oferta, pronto, vai desabar o teto, né? Vai ter um pé de guerra na reunião, porque não pode. Tem que ser nessa ordem, porque é assim que nós fazemos por 15 anos e vamos continuar fazendo. Em termos institucionais, às vezes o esforço por ter uma liderança forte, né? Por ter ou igrejas em casa. A igreja em casa participa dos dois lados, viu? Participa do relativismo e participa do fundamentalismo também. Tem gente que vai para a igreja em casa como um retorno a um sistema, vamos dizer, bíblico, fundamental, né, de igreja. Enquanto que o grupo que opta por liderança forte, justamente eles querem um controle do discurso doutrinário, um controle metodológico, controle litúrgico, então tudo que é controle. E a recusa do social enfatiza, o negócio é fé, não estamos aqui para ficar distribuindo cesta básica, entendeu? Nós não somos instituição de caridade, isso aí a gente pode até fazer. O nosso negócio é o evangelho, a salvação é pela fé, não é pelo estômago. Então, é o discurso que se faz, né? E que tem razão, se você olhar em alguns aspectos da Bíblia. Então, um enfatiza o amor, que tem razão, esse aqui enfatiza a fé, que tem razão. Então, essas duas tendências estão no nosso meio. Eu vejo não uma igreja que pega todos os pontos aqui, né? Ou outra que pega todos os pontos aqui, mas mais ou menos algumas igrejas pegam alguns aspectos do que é o relativismo, outras alguns aspectos do que é o fundamentalismo, para dar uma resposta para o quê? Para o mundo religioso de hoje. O mundo religioso de hoje é aquele mundo que lhes falei, que é um mundo onde nós temos contato com tanta gente, com tanta diferença de pensamento. Isso gera uma dificuldade da gente conviver. Esse distúrbio cognitivo vai nos levar ou para uma relativização, a gente, então vai qualquer coisa, ou a gente se volta para conseguir garantir as certezas, que é o fundamentalismo, né? Então, essas duas opções são que nós estamos praticando. E o relativismo geralmente pensa no presente, enquanto que o fundamentalismo pensa no passado. Ou seja, o relativismo pensa, não, nós temos que ter gente na igreja hoje, temos que ter gente no serviço do Cristo hoje. E o pessoal aqui pensa no passado, como é que era a igreja? Não, tem que ser como era antes, o passado é a salvação. O problema é que nenhum dos dois está pensando no futuro. Se você trabalha o presente sem pensar nas consequências daquilo que está fazendo, pode ser que o futuro seja ruim. E se você fica só no passado, sem acolher os desafios, as questões que estão sendo postas hoje, daqui a pouco você vai para o museu, porque
Quem se preocupa com o passado é só museu. E o futuro, então? Então, nós precisamos superar esses extremos, gente. O relativismo é o presente sem futuro. E o fundamentalismo é o passado sem futuro. As duas respostas não bastam para nós, mas são as respostas padrão que estão acontecendo no mundo religioso. Pensando em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, quando Paulo estava discutindo com os irmãos que estavam se dividindo, né? E ele vai dizer aqui, no versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Eu quase classificaria assim, numa aproximação meio grosseira, né? O relativismo está querendo esses sinais, querendo essa atualização, né? Uma prova, enquanto que o fundamentalismo ele quer uma sabedoria, ele quer uma certeza baseada no fato ensinado. Né? Então, o que fazer? Tomar cuidado. Na história da igreja, nós já tivemos essa briga. Os gnósticos do fim do primeiro século, do segundo século, eles eram pessoas que estavam relativizando a fé para que o discurso da fé combinasse com o discurso greco-romano. Estavam muito preocupados com o presente, como é que a gente transmite essa mensagem de Cristo para esse povo de hoje. Vamos usar a filosofia. O gnosticismo entrou nesse caminho. Enquanto que os judaizantes disseram, não, temos que voltar ao passado, à prática da lei. Vamos voltar a praticar a lei de Moisés, que aquilo funcionou por 1.400 anos, por que não vai funcionar mais? Então, você pode até fazer um paralelo histórico com isso aí. Então, a nossa fraternidade, como eu falei, eu acho que foi nesses caminhos. E repito a frase do Boff, é só o meu ponto de vista. Então, o que eu vejo como praxes necessárias para a gente não cair nesses extremos que algumas congregações já estão caindo? Cada um julga a si mesmo, né? Não vou ficar julgando ninguém, não é meu caminho. Abre comigo em Mateus 23. Agora eu quero olhar esse trecho aqui. Em Mateus 23, Jesus está naquele discurso contra os fariseus e ele fala de 7 ais. Né? O primeiro está no versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino de Deus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então, eu acho que a primeira via que eu quero propor aqui é que a gente não feche portas, a gente abra caminhos. O mundo moderno é muito complicado. Nós temos questões para resolver que nunca tivemos que resolver antes. Questões, perguntas que estão nos fazendo que nunca, eu acho que nunca a cristandade teve que responder. Então, o Jesus estava criticando aqui os fariseus porque eles convertiam uma pessoa para o judaísmo e o cara ficava muito mais teimoso, muito mais bravo, muito mais fundamentalista do que eles. Quer dizer, o discípulo de um fariseu é mais fariseu que o fariseu. E Jesus está dizendo, piorou, ficou 2 vezes. Eu estou falando errado, estou falando já outro versículo, mas aqui. Eles estavam impedindo a entrada. Eu pulei aqui. Estavam impedindo, eles faziam regras difíceis que impediam pessoas de entrar. Então, hoje, nós temos perguntas difíceis. Vamos arranjar respostas na Bíblia, na vivência cristã, no Evangelho. Abrir caminhos e não fechar. Agora sim que eu tenho que voltar ao tema que falei. Mais graça, menos lei. Esse é o tema que eu estava falando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, estão no versículo 15, tá? Porque vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam o filho do inferno 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, aquela coisa que o discípulo do fariseu era mais fariseu que o fariseu. Mas o ponto é esse. Jesus criticou o farisaísmo porque eles estavam fechando portas, estavam fazendo as pessoas ficarem mais severas do que a severidade da própria Escritura. Então, Jesus vai dizer mais graça, menos lei. Vai ajudar a gente a ter um caminho melhor. Depois, no versículo 16, Jesus vai dizer, ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. E aí Jesus vai discutir uma questão hermenêutica deles, que eles ficam jogando para lá, jogando para cá, para fazer o que querem. Esse é o problema do relativismo. Às vezes alguém pega a Bíblia e, gente, com hermenêutica você faz qualquer coisa. O diabo veio tentar Jesus usando a Bíblia, não foi? Então, hermenêutica, interpretação,
puxa para lá, puxa para cá e dá um jeitinho. Mas Jesus está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Não use a capacidade de interpretação da Bíblia para desrespeitar a Bíblia. Mais respeito, mais atenção à Escritura. Então, veja, esses ais de Jesus, eles ora batem no extremo contra o fundamentalismo, ora batem no extremo contra o relativismo. Né? Tem mais. Vamos pegar aqui o próximo ai, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, realmente, Jesus vai dizer, vamos para os fundamentos, vamos para o que é importante, e deixa de ser orgulhoso, porque eles faziam as coisas que apareciam, né, que iam nos detalhes que eram aparentes. Mas a coisa mais importante? E as coisas que são do coração de Deus, né? Então, cadê a justiça, a misericórdia e a fé? Então, a questão de fundamento não é para ser criticada. A questão é o que é o fundamento. A questão do relativismo, de que as coisas estão mudando, não é para ser criticada, mas o que é que nós estamos relativizando? Aí sim nós vamos atentar, não é? Então, Jesus está nos convidando a isso. No versículo 25, ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e glutonaria. Mais santidade, menos marketing. É muita conversa mole, gente. É muita lisonja. É muito elogio vazio. É muita coisa que não leva a lugar nenhum. Quanto tempo a gente gasta ouvindo que não vale nada? Então, santidade. Jesus diz, limpa dentro. Né? Vamos adiante. Versículo 27, aí repete um pouco. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Mas interior menos aparência. Repete um pouco o anterior, mas o ponto é que é muito importante para nós hoje que nós estamos na sociedade do espetáculo. Não importa você estar bem, importa você aparecer bem no Instagram, no Facebook, a sua foto sair bonita. Se você está com uma vida desgraçada, não interessa. Se a foto saiu boa, você posta e o pessoal acha que está bom. Bobagem. Jesus falou, não adianta a foto. Eu quero ver o coração. Então, é interiorizar os processos da fé. Versículo 28. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Jesus vai dizer, vocês estão dizendo que são filhos deles, vocês estão dizendo que são iguais a eles, vocês deviam dizer, mea culpa, eu sou culpado, e não ser mais humilde. Então, veja, eu busquei esse texto de Jesus porque Jesus não está enfrentando, lógico, o nosso tempo. Mas ele está enfrentando os religiosos do tempo dele, que tinham essas duas tendências. Em alguns aspectos eram fundamentalistas, em alguns aspectos eram relativistas, quando lhes convinha, não é? Quando convém. Como hoje. Hoje as pessoas tomam uma postura ou outra, com que base? Com base no que acham certo, no que convém. A gente lembra até daquele texto do livro de Juízes, cada um fazia o que achava mais certo. E era um caos o livro de Juízes, né? Porque cada um fazia o que achava mais certo. Então, aqui, Jesus vai dizer, eu vejo uma receita para a gente tentar, nessa primeira via, evitar o problema do fundamentalismo, o problema do relativismo, o problema que o nosso mundo atual nos trouxe para sermos igreja. Não sejamos uma igreja relativista. Não sejamos uma igreja fundamentalista. Mas então sobrou o quê? Sobrou seguir Jesus. Olha aí umas ideias de Jesus. Agora, qualquer discurso de Jesus vai ser interessantíssimo para nos colocar no reino, né? Mas humildade, vida interior, santidade, base, fundamento, respeito, atenção à Escritura, muita graça e abrir caminhos. Eu acho que é uma ótima... Isso quebra os dois sistemas que estão aí.
Então, eu pensei em termos positivos em Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Abre comigo lá, Marcos 1. Marcos 1, na verdade, é um texto da ação de Jesus, que o evangelista Marcos, talvez o primeiro evangelista a escrever um texto que nós conhecemos como Evangelho, narra a ação de Jesus nesse dia. E ele começa no versículo 14, que diz que depois que Jesus ter sido preso, foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele começou pregando o reino, uma proclamação. Além da proclamação, Jesus não foi só pregador, ele foi servir pessoas. Qual o serviço que Jesus fez? Geralmente curas. Então você vai ver, nesse capítulo 1, ele vai curar, vai expulsar o demônio de um homem na sinagoga, vai curar a sogra de Pedro, lá no capítulo 20, no capítulo 1, versículos 29 e 30, e depois nos versículos 32, até 31, na verdade, ele cura a sogra de Pedro, e depois no 32 até o 34, ele vai curar todo mundo do vilarejo de Cafarnaum, né? Então, Jesus proclama, Jesus serve, mas Jesus também dialoga. Ele estava na sinagoga, no capítulo 1, nos versículos 21 em diante, estava na sinagoga, mas antes disso ele estava no lago, chamando os discípulos. Ele chamou o Pedro, Tiago, João, né? o André, todos os 4 discípulos foram chamados na margem do lago, né? E também na casa do Pedro, ele curou a sogra, ele conversou. Jesus estava sempre em diálogo com as pessoas. E eu diria até que o estudo de Jesus está aqui no capítulo 1, no versículo 30 e, deixa eu ver, 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ele estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão à tua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, eu estou colocando esse momento de oração de Jesus aqui como se fosse uma espécie de reorientação dele, um estudo. O que eu tenho que fazer? Puxa, deu tudo tão certo aqui. Que dia em Cafarnaum, hein? Chamei os discípulos na sexta-feira, uns dias antes. No sábado, fui lá na sinagoga, um sermão maravilhoso, a expulsão do demônio, aí fui para a casa do Pedro, curei a sogra do Pedro, aí no fim do sábado, já virando para o primeiro dia da semana, curei a multidão. Que atividade para um dia só, que legal, né? Deixa eu orar para ver se é isso mesmo. Aí ele ora a Deus e ele acorda, sai da oração esclarecido, como quem estudou, como quem entendeu. Pedro diz: vamos lá, Senhor Jesus, vamos repetir a dose aqui em Cafarnaum. Não, nós vamos para outros lugares. Vamos para outros lugares porque é para isso que eu vim, né? Então você vê essa atividade de Jesus como, eu acho, uma segunda via, a praxis. Por que eu uso praxis e não prática? Praxis é a palavra de Aristóteles, quer dizer, quando eu faço uma coisa, que essa coisa me modifica. Eu posso fazer uma coisa, essa coisa fica lá. Sei lá, eu faço um artefato e pronto, o artefato está feito. Eu fiz isso aqui, pronto, está aqui. Mas praxis não. Praxis é a coisa que eu faço, e quando eu faço, eu modifico alguma coisa lá que eu fiz, mas eu também me modifico. Então, no Evangelho, o que nós fazemos é praxis. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos é praxis ton apostolum, né? São os atos dos apóstolos, mas não são atos exteriores que eles mandaram fazer, que eles encomendaram. São atos nos quais eles estão envolvidos, crescendo e se desenvolvendo e sendo discípulos de Jesus. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, um modelo para uma igreja no tempo atual que não fique no extremo do fundamentalismo, nem no extremo do liberalismo, da relativização, né? do relativismo. Então, proclamação, no grego, kerisen, serviço, no verbo, o verbo diakonem, diálogo, o verbo dialoguem, e o estudo, o verbo, aqui, examinar, né? Eraunan. Né? Então, esses 4 princípios da praxis de Jesus são os nossos. Como é que a igreja escapa de ser hiperfundamentalista? Gente, vamos pregar o evangelho com força. Kerisen é o arauto pregando a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele dialoga. Essa palavra dialoguem aparece em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, e ele está perturbado com aquela idolatria, com tanta coisa, e ele vai para a praça dialogar com judeus, com gregos, com quem aparecesse.
com filósofo epicureu, com filósofo estoico, ele trabalha com todas as tribos. Ele está proclamando e, ao mesmo tempo, ele está dialogando. Ele não se fechou. Se ele fosse um fundamentalista, ele diria, vocês são todos do inferno, vão para o inferno, seus idólatras, aqui tem mais estátua do que pessoa, tchau. Não, ele foi dialogar. Também, as palavras diaconem e estudo são da nossa índole cristã. O serviço faz com que a nossa proclamação, o nosso diálogo, seja como Jesus, encarnado. Porque é fácil falar e difícil fazer. Jesus, lá em Mateus 23, eu não tive tempo de mostrar, ele disse, o problema dos mestres judaicos da época falavam muito bem e faziam muito pouco. Se a igreja não servir, não serve. A igreja que não servir, não serve. E servir mesmo, como Jesus, não servir, te dou uma cesta básica se você vier no culto, porque aí é barganha e isso é perda na certa. As pessoas, depois que acabar a cesta básica, nunca mais voltam. Tem muito exemplo disso aí. O ponto é serviço mesmo, fazer por amor, sem esperar resultado para mim. Servir a pessoa. Estudo. Precisamos reestudar a Bíblia a cada hora. Aquele que acha que já sabe, então não aprendeu. Porque, mesmo que eu já saiba muito da Bíblia, as perguntas mudam, gente. As pessoas mudam, as situações mudam. Eu preciso reestudar a Bíblia para entender como é que ela tem validade para as novas perguntas. Você pode dizer, mas a resposta é a mesma, mas as perguntas mudaram. Então, você tem que rever as perguntas e ver como essas perguntas agora chegam para você buscar na Escritura, no Evangelho, as respostas. Então, esse quadrilátero, proclamação, diálogo, estudo e serviço, são, ao meu ver, a praxis de Jesus, como eu falei, né, que ele já usou, que eu me baseei um pouco nesse dia de Jesus em Marcos 1, mas você pode pegar vários momentos da vida de Jesus e vai ver que essas coisas estão presentes, né? E ele, com isso, positivamente, evitava aquelas coisas negativas que ele falou dos religiosos da época dele, que nós estamos querendo evitar das soluções baratas da religião do nosso tempo. Agora, para alguns, isso é loucura e fraqueza. Esse negócio de estudar e pregar, loucura. Estudar, dialogar e servir, fraqueza. Realmente, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, alguns diziam que a pregação de Paulo, que a pregação da cruz, era loucura, era fraqueza. Mas, de novo, ainda voltando para 1 Coríntios, para nós, isso é sabedoria, isso é poder. O poder cristão não é poder de violência, não é poder de forçar, é poder servir, é poder conversar. A sabedoria cristã não é a de dominar o discurso, é de proclamar. Nós não vamos calar a boca de ninguém. Se alguém quiser pregar outra coisa, que pregue. É nós que não vamos calar a boca. É nós que não vamos parar de pregar. Agora, eles vão pregar. O ateu vai pregar? Ele vai pregar o ateísmo. Ele vai pregar. E eu não vou matar o ateu. Eu vou fazer o quê? Eu vou proclamar o evangelho. Eu vou continuar estudando a escritura com muito cuidado. Eu vou dialogar e vou servir. Com essa estrutura, a gente evita os extremos do fundamentalismo e também o extremo do relativismo. Então, finalmente, eu estou terminando, encarar os novos tempos com o Evangelho. Cada tempo faz uma pergunta e o Evangelho responde, naquele tempo, as suas respostas. As respostas medievais não servem mais. As respostas do período do início do século XX não servem mais. As respostas que os missionários americanos trouxeram para cá, com ótimas intenções, não servem mais. O Brasil já mudou desde aquela época. É outro Brasil, é outra realidade. O mundo é outro hoje. Precisamos encarar os novos tempos e pregar o evangelho nesses novos tempos. Reencontrar o Cristo no caminho. Gosto muito da história de Jesus no caminho de Emaús, que os discípulos descobrem Cristo lá, e eles não sabiam que era ele, mas era ele. Então, gente, a gente descobre Cristo como? Ficando aberto a ele na caminhada. A caminhada é difícil, tem muitas coisas que nós não entendemos, não adianta correr nem para o fundamentalismo, nem para o relativismo, nem para um extremo, nem para outro. Pensar em Cristo. A pregação nossa é cristocêntrica.
Nossa abordagem da Bíblia é sobre Cristo. Nosso pensamento é ser como Cristo. E aí assumir o caminho como movimento. Perder menos instituição e mais movimento. Menos igreja, porque igreja, por aí, as pessoas nem querem mais igreja, né? As pessoas estão loucas. Igreja é o local onde vão roubar o seu dinheiro, cobrar o seu dízimo e fazer você ser enquadrado dentro de uma categoria que talvez você não queira. Mas em movimento, o caminho. A igreja foi chamada de Atos de o caminho. A palavra igreja, você sabe, né? Nem nome é do movimento cristão. Igreja significa reunião. É que nem sinagoga, um local de reunião, assembleia. Então, proclamar e dialogar, servir e estudar. Nesse formato, num formato de cruz. Proclamar, dialogar, estudar e servir. Escapando dos extremos do fundamentalismo, desejo de mandar, desejo de ter certezas absolutas e passar essa certeza. Eu tenho certeza absoluta. Vá com calma, vá com calma. Os tempos são tempos de humildade. E aí, desafio a igreja a avaliar cada vez mais a sua conjuntura, ver as opções que estão sendo tomadas e buscar, se a graça de Deus permitir, as propostas do Evangelho. Muito obrigado.